Retomando a nossa dúvida cruel, então, e o edital do concurso pode ser alterado? Gente, o edital, ele não é imutável, tá? Ele não é imutável. Porém, ele só vai poder ser alterado após a publicação em hipóteses bem restritas. Então, olha só, uma vez que o edital foi publicado, para alterar não é tão simples assim não. Um exemplo, né, que pode alterar o edital seria para adequar a uma lei superveniente. Aí, no caso, veio uma lei superveniente que impôs novas condições para observar para o cargo público. Então, dessa forma, vai poder alterar o edital. Olha o segundo item aí do nosso slide. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, aqui, ó. Eita. Aí, ó. Foi. O edital não é imutável, porém só pode ser alterado após a publicação em hipóteses restritas, como adequar o edital à superveniência de lei que imponha novas condições a serem observadas para o respectivo cargo público. E a gente teve uma questão dessa em 2015. Em 2015, a gente teve uma questão que falou que o edital previa que os 100 mais bem classificados na primeira fase iriam avançar para a segunda. Aí, após a divulgação dos resultados da primeira fase, foi publicado um edital complementar estabelecendo que os 200 candidatos mais bem classificados avançariam à segunda fase e prevendo uma nova forma de composição da pontuação global. Cheira fraude, né? Cheira fraude uma mudança assim. Consequentemente, né, a questão considerou que houve violação dos princípios da impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, já que alterou os critérios de classificação para a próxima fase. E isso, gente, já foi manifestado até no STF, tá? Lá no mandado de segurança 27.160. 27.160 de origem do DF, tá? Vale a pena aí a leitura. Nesse caso, citando até uma parte, né, do ministro Joaquim Barbosa, então, ministro Joaquim Barbosa, a pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgada as notas provisórias de todos os candidatos. Então, foi exatamente isso que aconteceu na questão, né? A questão, o edital inicial previa que eram 100 classificados, aí depois alteraram para 200 e alteraram também os critérios de pontuação. Obviamente que isso aí viola os princípios relacionados ao edital, né? Da impessoalidade e a vinculação do instrumento convocatório. Outra temática, gente, que sempre cai, é acumulação de cargos. Acumulação de cargos é uma temática interessantíssima aí também. Você certamente teve professor na faculdade que era juiz, que era delegado, que era promotor de justiça, que era defensor público, que exercia alguma função pública, era um analista de um tribunal, sei lá. Nesse caso, gente, ele acumula o cargo público dele com uma outra função porque a Constituição permite. Olha só o artigo 37, inciso 16 da Constituição. Então, artigo 37, inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, que vai tratar sobre o teto. Gente, então olha só. A acumulação de cargos é vedada como regra, tá? É vedada como regra. A exceção é permitir a acumulação, tá? A exceção é permitir a acumulação. Então,
E isso ainda vai depender da compatibilidade de horários. Então, olha só, exceto a de 2 cargos de professor. B, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Essas aqui são as exceções que se permite o acúmulo de cargos, tá? Acumulação de cargos. Vale a pena dar uma olhada nisso. Ó. Então, 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico e 2 cargos de empregos privativos de profissionais da saúde. E aí o inciso 17, a gente coloca que a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. Quais são as consequências disso daí? Né? Porque, assim, muitas vezes a questão não vai parar por aí. A questão não quer saber só se pode ou não acumular. A questão, por exemplo, é falar de um caso que acumulou cargos ilegalmente. Nesse caso, gente, quando a administração pública constatar um acúmulo ilegal de cargos, ela vai dar um prazo de 10 dias para que o servidor opte e peça exoneração de um dos cargos. Se ele fizer isso, a gente vai considerar que ele estava de boa fé. Porém, se ele não optar por um dos cargos, entendendo, sei lá, que está tudo certo, e na verdade depois a administração pública, após um processo administrativo, verificar a acumulação ilegal, o servidor será demitido de todos os cargos ocupados. Aqui, gente, só para destacar uma questão interessante que já foi cobrada na OAB, lembrando que todas as questões que eu trago aqui para vocês são questões de OAB, afinal, o nosso curso, né, é voltado para a OAB, então por isso que eu só trago questões de OAB. Em 2017, houve uma questão que citou o caso de Marcelo, que era médico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado Beta, e foi aprovado em concurso público para o cargo de médico civil junto a um determinado hospital da União. Pode esse acúmulo de cargos? Pode. Olha aqui, ó. 2 cargos ou empregos privativos de profissional da saúde. Mas, obviamente, se houver compatibilidade de horários, né? Tem que ter compatibilidade de horários. Então, o requisito para que haja o acúmulo aqui é a compatibilidade de horários e ser uma dessas hipóteses do inciso 16. Acúmulo visto, podemos passar para a próxima temática, que é a temática da estabilidade, o sonho, né, de muitos aí. Gente, quando a gente fala de servidor público, a gente já pensa em estabilidade, né? Já pensa em estabilidade. E a gente tem que destacar que somente os servidores estatutários que possuam cargo efetivo são passíveis da aquisição de estabilidade. Cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração, não tem estabilidade, tá? Não tem estabilidade. E o que é a estabilidade? É uma garantia constitucional, tá? Mas é uma garantia constitucional de quê? De que os servidores só vão perder o cargo em hipóteses nos termos da Constituição e da lei. Ou seja, não vai perder pela vontade de alguém, vai perder pela vontade da Constituição e da lei, tá? E para adquirir a estabilidade, a gente vai ter 2 requisitos cumulativos que estão na tela de vocês. Olha só, 3 anos de efetivo exercício em cargo efetivo e a aprovação e avaliação especial de desempenho por comissão especialmente constituída. Sendo estável, só perde o cargo, né? Sendo estável, só perde o cargo, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ah, vou até recomendar a vocês, gente, a ver aqui, ó, o artigo 41, parágrafo 1º. Da Constituição, tá? Artigo 41, parágrafo 1º da Constituição. Então, olha só. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Beleza. Mediante processo administrativo, mas não é qualquer processo administrativo, né? Tem que preencher todas as garantias constitucionais, como a ampla
defesa. Pode ser também por procedimento de avaliação periódica de desempenho. E aí também vai ser assegurada a ampla defesa. E além disso, exoneração para corte de desgaste. Exoneração para corte de gastos. Aqui eu vou recomendar a leitura do artigo 169 da Constituição. Tá? Artigo 169 da Constituição, especialmente os parágrafos 3º e 4º. Olha como que isso caiu lá em 2015. Lá em 2015, gente, foi cobrada uma questão sobre a possibilidade de aplicação da penalidade de demissão a um servidor estável mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. É possível sim, tá? Olha só, a letra B aqui, né? Pode perder o cargo um servidor estável mediante processo administrativo, desde que seja assegurada a ampla defesa. E aí, gente, só não confundir demissão com exoneração, tá? Exoneração não tem caráter punitivo. Demissão tem caráter punitivo. E para encerrar agentes públicos, eu só queria fazer uns destaques quanto a infrações e sanções, tá? Infrações e sanções administrativas é importante aí, né? No caso do agente público praticar condutas ilícitas. Então, olha só, se o agente público praticar condutas ilícitas, haverá responsabilização na esfera penal, civil e administrativa. A gente fala da independência das instâncias. Independência das instâncias. O mesmo fato pode ensejar responsabilidade nas 3 esferas. O único caso, né, que a gente fala que a esfera vai interferir na outra é se houver absolução criminal que negue a existência do fato ou da sua autoria. Aí a responsabilidade administrativa do servidor vai ser afastada. Mas aí é porque houve absolução criminal que negou a existência do fato, o crime não ocorreu, né, o fato lá não ocorreu, ou descobriu que era outra pessoa, negou a autoria. Aí, nesse caso, a absolução criminal repercute aqui na esfera administrativa. Então, isso é um tema de destaque. Além disso, pessoal, quero destacar para vocês também alguns artigos da Lei 8.112 que eu vou pedir para vocês fazerem a leitura. Exemplo aí o artigo 116, que trata dos deveres do servidor. O artigo 117, que diz o que é proibido para o servidor, e o artigo 132, que traz os casos de demissão. Isso já foi cobrado, tá, gente? Isso já foi cobrado. Olha uma questão aqui que eu vou ler para vocês. Carlos, servidor público federal, utilizou 2 servidores do departamento que chefia para o pagamento de contas em agência bancária e para outras atividades particulares. Por essa razão, foi aberto processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação de penalidade de suspensão de 5 dias. Sobre o caso apresentado, aí tinha que buscar a assertiva correta. A assertiva correta, que é a infração praticada por Carlos, dá enseja a penalidade de demissão, razão pela qual se torna insubsistente a penalidade aplicada. Então, na questão falou que aplicou a penalidade de suspensão, e aí se você lesse, né, o inciso 16 do artigo 117, então, 16 do artigo 117, ia estar lá, né, utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Aí se aliava aqui com o 13 do 132. O 13 do 132. Aí lá falava que essa conduta é punível com demissão, tá? Conduta é punível com demissão. Então exigiu você saber qual a punição decorrente da conduta. No caso, foi a conduta aí de utilizar pessoal em atividades particulares, certinho? Temática bacana também. Com isso, então, pessoal,
Eu encerro aqui os destaques que eu fiz para vocês com agentes públicos. E a próxima temática, uma das que eu mais gosto, intervenção estatal na propriedade. Não deixe de verificar aí, certinho? Então, só para sempre relembrar vocês, bora lá que vai dar certo.